A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que temos o objetivo de trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Nós usamos, meus irmãos, a revista da Escola Dominical da editora Betel. E nesse segundo trimestre de 2026, nós estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E esse material ele foi elaborado pelo nosso bispo Samuel Ferreira. Então tem nos abençoado muito durante todo esse trimestre aprender as lições aqui nesse livro, nessa revista elaborada pelo nosso bispo Samuel Ferreira, que está falando sobre o livro de Neemias, meu irmão. Então, se você está chegando a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe. E se você quiser, entre no site da editora Betel para que você saiba como adquirir a sua revista e também fazer suas anotações para participar conosco da aula. Fique à vontade para comentar, para curtir, para trazer as suas opiniões aí no vídeo, que nos ajuda muito a melhorar a cada dia. Amém, meu? E hoje vamos fazer uma pré-aula da lição de número 5, meu irmão, que vem falando sobre o fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Então o título da lição é esse: fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. E aqui, meus irmãos, já destaque para os seus alunos: o medo é um sentimento que todo ser humano tem. O medo foi colocado por um sentimento colocado pelo próprio Deus nas nossas emoções. Para quê, meu irmão? Para nos autopreservar, meus irmãos. O medo, ele na medida certa é um sentimento bom para que a gente não faça nada que venha nos prejudicar, que venha nos destruir, que venha nos mutilar. Então nós temos esse sentimento vindo já de forma inatura, né? De forma natural ao ser humano, faz parte ter medo. O problema e o que nós vamos comentar aqui é quando esse medo nos paralisa, quando esse medo está em excesso. Então é isso que nós vamos ver aqui na lição e aprender que através da fé em Deus nós conseguimos combater o excesso do medo, que é o pavor, que é o pânico, que nos paralisa. Então, para isso, nós usamos a fé, somos fortalecidos por Deus para poder enfrentar esse medo em excesso. E para a gente conseguir isso, a palavra-chave é o quê? Conhecer a Deus, meu irmão. O conhecimento de Deus, nos aproximarmos mais de Deus. Conhecer o Deus que nós servimos nos fortalece, nos gera fé para enfrentar esse medo excessivo, esse pavor, esse terror, esse pânico que nos paralisa. Esse é o foco da lição, aprendermos como pela fé enfrentar esse medo que paralisa. Então destaque aí para os seus alunos. E o texto áureo, meu irmão, que o nosso comentarista colocou é o seguinte: Neemias capítulo 6, versículo 9, aonde vai dizer: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Viu aí, meu? O segredo? O inimigo lançava palavras de medo, de desânimo,
para que aquele povo que Neemias tinha juntado ali para construir, para reconstruir os muros, parasse, se levasse ao desânimo, porque dizia que eles iam cansar, que eles iam desistir, mas a estratégia de Neemias é o que nos chama a atenção. Neemias não foca em ficar discutindo com essas palavras contrárias. Neemias busca o quê? O Deus que fortalece as mãos. Então o que acontece? Quando ele recebe essas palavras contrárias, ele vai ao Senhor e diz: fortalece as minhas mãos, Senhor, não me deixa ser levado por essas palavras contrárias, esforça nossas mãos. E buscava a fé, e Deus renovava as forças, e eles continuavam fazendo a obra, independente das palavras de medo que eram lançadas pelo inimigo. Então destaque, como eu falei no início, o conhecimento, buscar a Deus, o se envolver com Deus, nos fortalece para continuar e enfrentar as dificuldades que são colocadas diante de nós, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Amém? Destaque para o seu aluno. E aí a gente vê a verdade aplicada. O medo pode ser uma prisão emocional. Por isso o cristão deve enfrentá-lo com fé, oração e palavra de Deus. Palavra de Deus é o conhecimento de Deus. É isso que estamos falando. Fé, oração, conhecimento nos fortalece a vencer quem? O medo paralisante, o medo em excesso. Por quê, meu irmão? Quando a gente tem medo em excesso, em qualquer área, em qualquer situação, a gente não faz, a gente fica preso. Cria-se prisões sem muros, criam prisões invisíveis, prisões mentais que não deixa a pessoa viver aquilo ali naquela área que ela queria, porque ela tem o medo de que não vai dar certo, vão palavras contrárias e aquilo ali paralisa. Como vencer isso? Com fé, com oração e com conhecimento, saber que é Deus que está com a gente, que Deus está conosco. O próprio Deus diz lá em Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Para cada dia da semana tem uma expressão, não temas, na Bíblia. Então, se você for ver, para cada dia do ano, né, tem 366 vezes, até para o ano bissexto, tem escrito lá: não temas, não temas, não temas, não temas. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Deus está conosco, que Ele nos fortalece para continuar a caminhada. Então, destaque aí para o seu aluno. Texto de referência, meu irmão. Neemias, capítulo 6, versículo 10, 12, 13 e 14. Então, destaco aqui para os irmãos o verso de número 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Preste bem atenção, Neemias recebeu uma palavra dizendo: Neemias, vamos nos esconder dentro do templo, porque essa noite eles vão vir te matar. Isso foi planejado, premeditado para o inimigo. Por quê? Porque se Neemias entra dentro do templo, seria um pecado. Neemias não era sacerdote, ele não podia entrar dentro do templo. Então o que acontece? Neemias percebeu que aquela orientação não era de Deus através da boca daquele homem. Por quê, meu? Porque Deus não vai nos orientar a fazer uma coisa que é pecado. Então Neemias já teve o discernimento e falou: isso não vem de Deus, isso vem para me atemorizar, a notícia de que eles iam me matar à noite, para me paralisar e levar Neemias a fazer atitudes erradas. Esse é uma outro problema do medo em excesso. Destaque para o seu aluno. Qual é? Fazer com que você tome atitudes erradas que vão para contra o Senhor. Quando o inimigo traz pânico, leva o desespero, traz a mente turbada, o desespero na mente da pessoa, o que ela faz? Ela se precipita e toma atitudes que não agradam ao Senhor. Foi isso que o inimigo tentou fazer com Neemias. Vão vir te matar, de noite eles vão te matar, não vai ter jeito, vamos se esconder no templo. De repente, se Neemias entra no desespero do medo, ele ia para se esconder dentro do templo, ia cometer um pecado, e além disso, iria ter motivos para o inimigo falar mal de Neemias, dizendo que ele fez errado, que ele fez coisas que não devia, e entrar no templo que não pertence a ele, porque ele não era sacerdote.
Então destaque aí essa estratégia do inimigo de tentar trazer pânico para levar a gente a fazer coisas erradas pelo desespero. Destaque para os seus alunos nesta aula, que nós precisamos enfrentar isso com o conhecimento de Deus. Neemias conhecia a lei do Senhor, conhecia a palavra do Senhor e sabia que ele não podia entrar dentro daquele templo. Então que Deus não ia orientar ele a fazer uma coisa que ia contra a lei do Senhor. Destaque aí para o seu aluno. E o versículo 14, destaque para o seu aluno, que diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate conforme estas suas obras. Aqui é um ponto fundamental. O inimigo atrapalhou, tentou, trouxe notícias falsas, subornou, mas é muito interessante a atitude de Neemias de não reagir contra Sambalate e Tobias, porque ele sabia que como o apóstolo Paulo diz, não é contra a carne nem contra o sangue. Neemias sabia que havia uma batalha espiritual. E o que ele fez? Ele leva para o mundo espiritual, ele entrega nas mãos do Senhor. Senhor, retribui conforme essas obras que eles estão fazendo contra. Não sou eu que vou lá ficar batendo boca, agredir eles, fazer nada. Eu vou entregar nas mãos do Senhor. Então aqui é uma grande lição para nós, meu irmão. Nós precisamos deixar Deus trabalhar. Se alguém está te prejudicando, se alguém está trazendo palavras de desânimo, palavras contrárias, entrega nas mãos do Senhor e deixa Deus retribuir, meu. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem que fazer na vida de cada um. Não somos nós que vamos resolver, é o Senhor. Então Neemias continua na obra, continua focado e entrega. Ó, Deus retribui eles, trata com eles lá o que eles estão fazendo aqui, atrapalhando. Tu entrega, tu sabes, tu faz como tu queres. E Neemias continuava a caminhada. Então um destaque aí para o seu aluno. Entrando na aula propriamente dito, na introdução, vai falar que o medo é um sentimento mais primitivo do instinto humano, é uma dos mais primitivos. Desde o início, desde o Éden, nós temos visto a emoção do medo na vida do ser humano. Mas, como eu disse, ele é um sentimento que nos ajuda na autopreservação. O problema é quando ele vem em excesso e nos leva para a paralisia. Então, destaque aí para os seus alunos. Então, no capítulo 1, o nosso comentarista ele vai dizer que o medo é uma emoção humana, né? O medo serve de alerta, ameaças e perigo. O medo varia de intensidade conforme experiências pessoais, a cultura e o contexto em que as pessoas estão inseridas. O grande problema, destaque aí, é o medo que é excessivo e irracional, que pode limitar a vida, gerando ansiedade, fobias, né? Mas também é muito interessante quando a pessoa supera o medo, gera uma sensação de melhora, gera uma sensação de sucesso, né? Então o medo serve para ser superado também através da coragem, através da fé, que vai gerar na pessoa um sentimento de bem-estar, de vencer aquele desafio que também é muito importante para nós. Então o medo nos ajuda até subirmos de nível com nossa vida, com nossas emoções, porque quando você olha e diz, poxa, eu tinha medo de fazer isso, mas agora eu conheço, eu aprendi e não tenho mais medo de fazer essa determinada atividade. Então o que acontece? Aquilo ali gera um sentimento de satisfação, um sentimento de sucesso, que muda, que eleva o nosso nível, traz mais ousadia na nossa caminhada. Então o medo também serve para fazer a gente subir de nível na nossa vida, na nossa caminhada. Então destaque aí para os seus alunos. E aí no tópico 1.1, ele traz exemplos bíblicos, meu. O medo não é só meu, o medo não é só seu, o medo não é agora, do século 21, o medo já existe há muito tempo e personagens bíblicos também sentiram medo mesmo. Então o medo, como eu disse, é um sentimento, faz parte da caminhada cristã. O que nós temos é que saber como lidar e não nos deixar paralisar por ele. Então veja alguns exemplos, né? O próprio Éden, Adão e Eva, quando pecaram, sentiram medo, se esconderam,
né? Você vai ver Abraão sentindo medo, você vai ver Saul e o exército inteiro sentindo medo por causa da ameaça de Golias. Você vai ver os discípulos de Jesus sentindo medo lá na hora da tempestade no mar. Mas olhando para esses exemplos, o importante é saber como manter o medo sob controle para não tornar excessivo e prejudicial e não deixar paralisar. Você vê que outras pessoas também sentiram medo, você vê que personagens bíblicos sentiram medo, mas todos eles enfrentaram, deram uma forma de controlar esse medo e seguir em frente confiando no Senhor. Então destaque aí para os seus alunos que é importante manter sob controle essa experiência de saber que outras pessoas também sentem medo, também sentiram medo, também nos ajuda a vencer os nossos medos, entender que faz parte. O importante é como você vai lidar e como você vai vencer esses medos. Destaque aí, né, esse tema dos personagens terem tido medo também. O importante é que a gente tem que entender que no amor de Cristo, ele nos livra de todo medo. No amor do Senhor, ele nos livra do pavor, porque o amor de Deus nos fortalece para continuar a caminhada. No tópico 1.2, nós vamos ver o medo patológico. Esse é um medo que precisa ser tratado e muitas das vezes precisa de apoio psicológico. Por quê, meus irmãos? Nós vamos ver que nos dias de hoje as tecnologias, as coisas aumentaram muito, né? O homem aumentou seus conhecimentos. Nós vamos ver que a tecnologia, a ciência, ela está muito avançada, mas o que acontece? Ao mesmo tempo, isso gerou medo, gera ansiedade, gera preocupações, porque hoje em dia você conhece as coisas muito rápido. Tudo a gente tem conhecimento. Então, está acontecendo uma guerra, você já sabe que tem guerra, já sabe que tem notícias ruins, já sabe que aquela guerra pode gerar problema aqui no Brasil, ali na América do Sul, e a guerra é lá no Ocidente, lá no Oriente, você já sabe que aqui pode trazer consequências, porque as informações são rápidas por causa da tecnologia. O mundo é globalizado, então acontece uma coisa ali, reflete aqui. Então tudo isso gera quê? O medo, gera ansiedade, gera o pavor, gera essas coisas, as depressões. Por isso temos visto tantas pessoas preocupadas, ansiosas, pessoas cometendo suicídio. Meu irmão, tudo por quê? Por causa do medo das más notícias. Mas a Bíblia diz que o que confia no Senhor, ele não teme as más notícias, porque muitas das vezes as notícias más nem mesmo acontecem, meu. Então, muitas das vezes, né, existe uma pesquisa que diz que 70% das causas que nos geram ansiedade nem mesmo vai acontecer, nem mesmo acontece. Então, muitas das vezes, o medo aí é um medo patológico, por causa das circunstâncias, por causa do que vemos no externo, nos leva a ter medos que nos paralisam, né? Então a gente precisa entender que o medo não pode passar do limite da autopreservação. Então a gente tem que ter cuidado de não paralisar por causa do medo. Então muitas das vezes tem as más notícias, tem as coisas, a gente sabe que está acontecendo, mas não pode impedir da gente caminhar, da gente fazer as coisas por uma coisa que a gente acha que vai acontecer, porque são as más notícias que estão vindo. Então a gente vai ver que o medo tem se tornado patológico, principalmente nos distúrbios emocionais, né? Ansiedade, depressão, pânico, pensamentos de suicídio. Então você vai ver que esses medos são excessivos e precisam ser tratados com fé, com oração e muitas das vezes através de medicação também e auxílio profissional. Destaque aí para os seus alunos. O medo pode, tópico 1.3, o medo pode nos aprisionar espiritualmente. Isso aqui é muito interessante. Por quê, meu? Quando o homem deixa a comunhão com Deus, ele fica preso espiritualmente. Foi isso que aconteceu lá no Éden.
quando Adão e Eva pecou, eles quebraram o relacionamento com Deus e aí entrou o medo das trevas, entrou o medo que o inimigo coloca. Então aquilo ali paralisou eles a nível espiritual. Então muitas pessoas estão paradas, travadas, né? Quando a pessoa está sem a luz de Cristo, ela fica travada nas trevas, no reino das trevas. Aí ela vive com medo. Medo de ir para o inferno, medo de ficar doente, medo de morrer na míngua, medos, porque ela não tem a presença do Senhor que traz a paz, que mostra que independente das circunstâncias, que Deus está conosco, Ele vai prover tudo que a gente precisa e Ele tem um lugar melhor para a gente ir. Então, quando você está longe da luz de Cristo, quando você está longe da presença do Senhor, você não tem o amor de Deus que expulsa, que nos livra de todo medo. Por isso, a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor de Deus nos ensina a não temer, porque Ele está conosco, Ele nos ama, Ele cuida, Ele está livrando, Ele nos guarda. Então o verdadeiro amor de Deus não nos deixa temer as circunstâncias adversas, mas quando está longe, fica numa prisão espiritual, porque está longe do amor de Deus. Então você vive naquela ansiedade, naquela coisa que o reino das trevas traz, que é a nossa, que fica preso ali, a ansiedade, deixando a pessoa nervosa, preocupada, angustiada com o amanhã, porque ela não sabe como vai ser, porque ela não tem o Deus que provê o amanhã, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, que é o nosso Senhor, o que era, o que é, que há de vir. E o Senhor, Ele cuida do passado, do presente e do futuro. A pessoa não tem esse conhecimento e ela fica sempre com medo do porvir. E aí o medo do futuro tira a alegria do presente, de viver o presente. Então, destaque aí para o seu aluno. E aí assim a gente já fecha o capítulo 1 dizendo que sem comunhão com Deus, o ser humano vive sob o poder do reino da escuridão e, consequentemente, torna-se escravo do pecado. Destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2, nós vamos ver que o medo é uma arma do diabo contra o povo de Deus. Então, na Bíblia, você vai ver várias vezes o inimigo usando o medo para paralisar o povo de Deus, para interromper, para atrapalhar, sempre o medo. Então, nós vamos ver claramente lá, quando os espias trouxeram aquela má notícia, que trouxe o quê? O medo que derreteu o coração do povo, dizendo que lá tinha gigante, que não ia dar para entrar, que era difícil. Então o medo atrasou, paralisou a entrada daquele povo na terra prometida. Então veja que é uma das principais estratégias do inimigo é o medo, meu. Ele não pode nos tocar, ele não pode tocar no crente, ele não pode vir de frente na afronta, ele não tem poder, porque ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está os anjos do Senhor. Então o que o inimigo faz? Ele brama como um leão para tentar nos amedrontar. Ele traz as más notícias, ele traz a dúvida, ele traz o medo, ele traz as notícias que vão dar errado, que vai desanimar. Ele não pode tocar de frente, mas ele trazendo esse desânimo, ele paralisa e atrasa, atrapalha, como ele fez lá com aquele povo através daqueles 10 espias. Ele não entrou ali e disse, não, vocês não vão entrar aqui na terra, bloqueou a entrada. Não, ele sabia que não tinha como fazer isso, mas ele podia atrapalhar com as más notícias, com o medo. E foi assim que ele fez, meu. Atrasou a entrada do povo por causa daquele relatório medroso que os 10 espias contaram, que derreteu o povo, derreteu o coração do povo. Deus não se agradou porque eles começaram a murmurar. O medo faz com que você murmure contra Deus. Para que eu vim para cá? Isso não vai dar certo e tal. Isso aí entristece o coração de Deus e traz consequências, a paralisia na caminhada. Aí você fica andando em roda, fica andando no deserto porque não consegue avançar. Então, destaque aí para os seus alunos. E aí no tópico 2.1 ele vai falar que um desses exemplos, que Senaqueribe, né, usou
o medo para desestabilizar Israel. Veja como foi interessante isso aqui, meu. Senaqueribe, ele tinha um exército maior do que o israelita. Então, na teoria, na linha de pensamento de uma batalha, quando você tem um exército maior, você simplesmente ataca e acabou. A pessoa não vai ter como se defender, você vai vencer a guerra porque simplesmente você tem mais soldados que o outro exército. Mas você veja que Senaqueribe não fez isso. Olha a estratégia dele. Ele, antes de ir para a batalha, antes de levantar uma espada, ele tentou aterrorizar o povo. Mandou recado, mandou o povo ir lá, antes mesmo de lutar, para dizer, ó, não adianta vir, não adianta se preparar, meu exército é maior, eu já ganhei outras batalhas, eu já ganhei outras nações, as nações também tinham Deus, as nações também tinham rei, e eu fui lá e ganhei todo mundo, vocês não vão ser diferentes, eu vou ganhar. Todo dia ele ficava falando palavras de derrota, meu, trazendo medo, tentando angustiar. Mas qual foi a estratégia que Ezequias, o rei, naquela época usou? Não responda, não dê ouvido e vamos buscar em Deus a vitória. E aí o que aconteceu? Deus entrou com providência, enviou o seu anjo, destruiu o exército de Senaqueribe e o povo de Israel não precisou levantar uma espada porque Deus deu o livramento. Mas você veja a estratégia do medo. Se o Ezequias não tivesse conhecimento de Deus, não tivesse o profeta Isaías junto, se eles não tivessem buscado a Deus em oração, eles iam sucumbir a essa estratégia aqui e talvez se entregariam sem mesmo lutar. Esse é o grande problema. Essa foi a estratégia do inimigo. Vou amedrontar para que eles nem lutem, nem tentem mudar a história, nem tente me enfrentar, já se entreguem logo e eu ganho a batalha sem precisar fazer uma força. Foi a mesma estratégia que Golias usou, tópico 2.2, mesma estratégia, o medo. Eu quero ver quem vai vir me ganhar. Ele se apresentava ali maior do que era, maior do que o povo, né? Com as suas armas, com o seu tamanho, ficava dali ameaçando, e o povo, esse paralisou por causa do medo. Aí você vê como que a estratégia do medo funciona, meu. Diferente de Ezequias, que tinha o apoio do profeta Isaías, que era um homem de Deus e tinha experiência com Deus, Saul não tinha. Saul já não tinha mais o apoio de Samuel, Saul já não tinha mais comunhão com Deus, e na hora do aperto ali, meu, ele nem lembrou de Deus. Ele simplesmente ficou paralisado junto com seus soldados pela ameaça de Golias. Paralisou, ele ia se entregar 40 dias, ninguém tinha alguém coragem para enfrentar. Sabe o que ele ia fazer? Eles iam se entregar e virar escravo dos filisteus sem mesmo lutar, através somente da ameaça. Nem tentou enfrentar, meu irmão. Esse é o grande problema. Nós temos que, pelo menos, enfrentar o medo, porque quando você enfrenta, você vê que o bicho não é tão difícil. Mas eles paralisaram. A Bíblia diz que o joelho deles tremiam, que os soldados tremiam de medo por causa das ameaças de Golias. Aí é que vem a diferença. Alguém que conhecia Deus, que dá o medo, que joga o medo por terra, alguém que conhecia Deus, que dá o espírito de ousadia, alguém que conhecia e se fortalecia no Deus que ele conhecia. Esse é o diferencial. Levantou um menino chamado Davi, meu. Vai dizer que ele não tinha medo. Ele tinha medo, ele estava vendo que o gigante era grande, ele estava vendo que aquele homem tinha vantagem sobre ele, mas ele não ficou olhando para o medo, ele olhou para o Deus que dá o espírito que vence o medo, meu. É aí que fez a diferença. Davi não se deixou paralisar porque ele conhecia o Deus que ele servia. E aqui é o diferencial, como falei lá no início. O conhecimento muda toda a história. O conhecimento de Deus dá o espírito de ousadia, dá a fé para a gente vencer o medo, enfrentar o medo e ser vitorioso.
foi o que aconteceu. Enquanto Saul e o exército olhava para o gigante, Davi olhava para o Deus que era maior que o gigante, que está nas mãos dele, tudo e todos estão nas mãos do Senhor. Então, quando Davi foi enfrentar, ele venceu porque ele não se deixou paralisar pelas ameaças do inimigo. Então, destaque aí para o seu aluno. No tópico 2.3, vai falar que os apóstolos controlaram o medo. E aqui também é uma experiência muito importante. Por quê? Depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos assumiram o papel de pregar o evangelho. Os discípulos assumiram a responsabilidade que Jesus deixou do ID. E eles começaram a pregar, e a mesma perseguição, o mesmo problema que Jesus enfrentou com as autoridades, eles enfrentavam também. Só que o que aconteceu? Eles começaram a fazer a obra, foram presos e o Senhor os livrou, enviou o anjo e tirou eles da prisão. E depois disso, o que aconteceu? Eles não paralisaram pela prisão, mas o livramento deu mais ousadia para eles continuarem fazendo a obra. Eles controlaram o medo através de quê? Da consciência que Deus estava com ele, do conhecimento de Deus. Por quê? Eles foram presos e o anjo livrou. Então o que eles concluíram? Deus está conosco, vai nos livrar, vamos fazer a obra. Nós vamos ser presos, nós vamos ser perseguidos, mas Deus vai sempre dar o escape. Porque se fosse outras pessoas, eles podiam, não vamos mais ser presos não. Ser preso é muito ruim, vamos largar isso para lá, vamos pregar aqui escondidinho, fugir das autoridades. Mas aquela vitória que eles tiveram trouxe conhecimento deles de Deus, que trouxe ousadia para eles continuarem a fazer a obra. Então, quando eles foram presos de novo, apanharam, eles saíram alegres porque Deus estava com eles, que eles estavam fazendo a obra do Senhor, e aquilo ali trouxe ousadia para eles continuar fazendo, porque eles controlaram o medo através do conhecimento de Deus. Por quê? Eles tiveram a experiência com Deus do anjo livrar. Então eles viram que Deus estava com ele, que dava para eles continuar fazendo a obra. Eles não se deixaram paralisar. Ele controlou o medo através de quê? De saber que Deus estava com eles e ia dar o escape. E aí eles continuaram fazendo a obra do Senhor. Então aqui, você vê a estratégia que o inimigo usa através de ameaça, de medo, de perseguição, mas você também vê a estratégia que os homens de Deus usaram para enfrentar isso. A ousadia de conhecer, de saber que Deus está na frente e vai dar a vitória. Então esse conhecimento é que nós temos que ter na vida. E isso é que nós precisamos passar para o nosso aluno. Não podemos paralisar porque Deus não nos deu, espírito de medo, mas sim de ousadia. Mas para que você possa ousar, para continuar numa obra, continuar fazendo alguma coisa, em alguma área da sua vida, você precisa ter a confiança em Deus. E confiança em Deus só vem através de quê? Do conhecimento do Deus que você serve. Então, destaque aí para os seus alunos, porque esse conhecimento é que faz a diferença. No tópico 3, nós vamos ver, Neemias sabia controlar o medo, mesma estratégia dos apóstolos. Como eu falei lá no início, o medo faz parte, todo mundo sente, mas quando você conhece a Deus, você controla, você sabe os riscos, você sabe a maneira certa de agir, você coloca Deus na frente, o medo fica controlado e você não se deixa paralisar pelo medo e continua fazendo a obra do Senhor. Foi isso que Neemias fez, meu irmão. Neemias, ele superou o medo com a fé. E aí você vai ver que Neemias, ele tá o quê? Conhecendo que Deus estava com ele por causa das experiências anteriores, meu irmão. É aqui que mora a chave da vitória. O conhecimento de Deus, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Neemias era copeiro, meu. Neemias tinha uma função que qualquer um teria medo. Por quê? Ele tinha que provar as comidas antes do rei comer, para saber se estava envenenado. Então o que acontecia? Se tivesse envenenado, ele ia morrer sozinho, meu.
e o rei ia ficar livre e saber que não podia comer aquela comida. E não tinha exames como a gente tem hoje. Então tinha alguém que ia lá provar. Imagina, você todo dia botando a sua vida em risco, no café da manhã, no almoço, na janta, na hora que o rei quisesse comer alguma coisa, tudo você botava a sua vida em risco, porque podia ter um veneno ali e não tinha antídoto, eles não tinham como tratar, e aí a pessoa ia morrer no lugar do rei. Essa era a situação de Neemias. Então o que acontece? Neemias percebeu que Deus cuidou dele em todo esse período, que ele provava comida e nunca passou mal, nunca pegou veneno, nada disso. Deus dava o livramento. Então aquilo ali foi dando o quê? Ousadia a Neemias, foi dando experiência a Neemias. Depois, Neemias percebeu que Deus estava com ele quando as coisas aconteceram a favor. Quando o rei liberou a carta, quando o rei deixou ele ir lá em Jerusalém, quando o rei tratou ele com brandura, quando o rei cuidou, deixou ele fazer o que ele precisava. Aí Neemias foi percebendo que Deus estava com ele. Quando chegou lá na hora de fazer a obra, toda essa experiência trouxe o quê? Confiança para Neemias continuar a fazer a obra do Senhor. Então destaque aí para o seu aluno. Temos que fazer como Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ver quantas coisas Deus nos livrou, como Deus sempre foi conosco, e por causa disso Neemias conseguiu continuar independente das palavras contrárias que o inimigo lançava de desânimo e paralisia contra a obra. Então, por quê? Porque Neemias trouxe à memória o conhecimento que ele tinha de Deus. Então, o segredo é: busque experiência com Deus, comece a trazer à memória tudo que Deus já fez com você. Deus estava com você, Deus te trouxe até aqui, já te deu livramentos maiores. Então não pare, não desanime diante dessa dificuldade agora, porque o mesmo Deus que livrou lá é poderoso para livrar agora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Depois, meu irmão, Neemias conhecia a situação e a vontade de Deus, meu irmão. É a mesma coisa. Quando você não conhece o ambiente, a ignorância traz o medo maior. Neemias conhecia, sabia que Deus estava com ele, que era a vontade de Deus, e Neemias conhecia o ambiente em que ele estava envolvido. Antes de fazer a obra, antes de começar a reconstruir o muro, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia aonde era a cidade, qual era a parte dos muros que estava mais destruído, o que ele tinha que fazer. Então, isso trouxe conhecimento para ele saber que estava fazendo a obra certa, da maneira certa, e que o muro não ia cair por causa de uma raposa, que o muro não ia cair por causa de um assopro, por causa de um vento, como os inimigos tentavam fazer ele acreditar, porque ele já tinha o conhecimento anterior. Ele já sabia que as pedras estavam no lugar, ele já sabia que o que ele estava usando era o mesmo material que já foi usado, que o muro era forte, que o muro estava bem construído, que ele só precisava refazer igual era, que o muro ia continuar da mesma forma, fortaleza. Então ele tinha esse conhecimento. Então, meu irmão, quando ele sabia que era a vontade de Deus, que ele sabia que ele estava fazendo, aquilo ali deu condições dele vencer as palavras amedrontadoras que os inimigos colocavam contra ele. Para isso, você tem que ter conhecimento. O conhecimento é a chave. A ignorância nos aprisiona no medo do falta de conhecimento. Mas quando a pessoa é convicta, todo mundo está falando, isso vai dar errado, não é assim. Ele tem certeza que é. Não, eu sei que é. Eu já fiz, eu já sei, eu li o manual, eu li o artigo, eu li esse conhecimento, eu posso fazer assim, e muda a história, e aquilo ali traz um renovo, uma diferença da ousadia. Foi o que aconteceu com Neemias. Todo mundo dizendo que o muro ia cair, que não ia dar certo. Neemias refez o muro não caiu e ainda refez num tempo excepcionalmente rápido, de apenas 52 dias. Então, meu irmão, você vê que ele estava no caminho certo, que ele sabia o que estava fazendo e ele tinha confiança em Deus que mandou e no conhecimento que ele tinha. É isso que nós precisamos ter.
Nós não podemos deixar a insegurança vir sobre nós. Você é acostumado, você já fez, você sabe que dá certo. Não deixe se levar por palavras erradas, por palavras de desânimo. Continue fazendo, que Deus é contigo e vai dar certo. O conhecimento é a chave de nós vencermos o medo, as palavras de ameaça, aquela insegurança, aquela dúvida, ela é vencida pelo conhecimento. E no tópico 3.3, Neemias enfrentou seus medos e continuou a obra. Neemias se negou a viver amedrontado e a cada nova ameaça dos seus inimigos, ele orava a Deus e ele fazia estratégias. É aqui que mora a chave da vitória, meu. Primeira coisa, ele não se deixou viver amedrontado. Ele tinha medo, ele sabia ali dos riscos, mas ele não se deixou paralisar. E a cada ameaça, o que Neemias fazia? Orava a Deus e trazia uma estratégia de reversão daquela ameaça. Quando os inimigos disseram, nós vamos aí de noite, nós vamos te pegar. O que Neemias fez? Estratégia, orou ao Senhor. Deus colocou nele no coração. Cada trabalhador que está aí fazendo a obra, botando o tijolo no lugar, dá uma espada. Então ele vai ser soldado e pedreiro ao mesmo tempo. Enquanto ele está com o tijolo na mão, ele está com a espada na outra. E aí Neemias fazia um revezamento entre os próprios pessoas que estavam trabalhando. Enquanto um grupo trabalhava, o outro grupo vigiava. Por quê? Porque ele preparou, porque se o inimigo cumprisse a ameaça, ele estava preparado. Então ele não se deixou paralisar. Por quê? Porque ele tinha estratégia de enfrentar aquela ameaça. É a mesma coisa, mesmo. Se você vai andar de bicicleta e tem medo, a pessoa diz, tu vai cair, não sei o que você faz. Bota joelheira, bota cotoveleira, bota capacete, porque você vai enfrentar que se você cair, você já está preparado para cair. Mas se a pessoa não tiver essa ousadia, ela nem tenta, ela nem monta na bicicleta. Então Neemias tinha essa estratégia. O que eles estão ameaçando? De vir aqui de noite, de nos pegar desprevenido? Então fiquem atentos, fica na vigia, fica na torre de vigilância, fica com a espada na mão, que se eles aparecer, vocês têm um sinal. Eles tinham tipo uma buzina e o grupo que fosse atacado iria buzinar para o outro grupo vir para trazer reforço. Então Neemias, ele não se deixou paralisar através de quê? De estratégias que vinham defender a ameaça que o inimigo estava mandando. E é assim que a gente faz, meu. Às vezes você quer... As companhias aéreas têm essa estratégia. A pessoa tem medo de viajar de avião. Se todo mundo tiver medo de viajar de avião e não viajar, o que acontece? A companhia aérea vai falir. Quem vai andar no avião? Então o que a companhia aérea faz? Eles sabem que às vezes a pessoa tem medo da turbulência. Aí eles chamam essas pessoas e mostram o que é feito se tiver turbulência. Então eles têm essa estratégia. Às vezes a pessoa tem medo da asa quebrar. Aí eles vão e mostram como a asa é construída, como a asa é feita para suportar muito mais do que o que normalmente acontece. Então você vê as estratégias específicas que a companhia aérea tem para não deixar a pessoa paralisar pelo aquele medo e não usar o serviço deles e eles não ter o ganho que aquela pessoa ia dar comprando a passagem. Olha que coisa interessante. Então, a mesma coisa foi Neemias. Qual é a ameaça do inimigo? O inimigo está ameaçando vir aqui de noite, então coloca a gente de vigia, deixa uma buzina. A pessoa vai avisar se eles aparecerem e vai todo mundo defender junto. E assim ele foi vencendo, fazendo a obra, e as ameaças do inimigo nem se concretizaram, porque lá no terreno do inimigo também sabia que ele tinha posto a defesa lá, que ele tinha posto os vigias. Então o inimigo também não teve a ousadia de atacar, porque sabia que tinha defesa lá. Veja como a guerra é tudo psicológico, meu irmão, é tudo na mente. Então nós temos que ter essa sabedoria que Neemias tinha, estratégia. Então se você tem medo de ir para algum lugar, eu não tenho medo de viajar porque eu não sei o caminho.
Você vai buscar o GPS, vai buscar alguém que já foi naquele lugar para ir te ensinando. Você vai trazer estratégias para vencer aquele medo e não deixar de viver a situação por causa do medo. Então foi isso que Neemias fez, não se deixou parar, não se deixou paralisar pelas ameaças, pelo medo, simplesmente criou estratégias para continuar a obra apesar do medo e apesar das ameaças. Então aqui, meu irmão, destaque para os seus alunos essa estratégia de Neemias de se buscar em Deus estratégias para vencer as ameaças e o medo que os inimigos tentavam colocar nele. Então, meu irmão, o segredo aqui para nós é enfrentar com ousadia qualquer medo que tenha na sua vida através do conhecimento de Deus. Mas para isso, temos que conhecer o Deus que nós servimos. Precisa orar, precisa ter intimidade com Deus, precisa ter experiências com Deus, precisa ter conhecimento da palavra. Por isso nós estamos aqui, escola bíblica, estudando, culto de doutrina, precisa crescer no mundo espiritual, crescer em conhecimento, ter intimidade, ter experiências sobrenaturais com Deus. Para quê? Para você criar bagagem, criar estrutura para vencer essa estratégia principal do inimigo, que é essa história de ficar colocando medo, desânimo, preocupação, dúvida. É muito através desse ambiente que o inimigo age. Então, meu irmão, leve essa grande lição para a sua vida, para a sua aula, para os seus alunos. Diga para ele, enfrente o seu medo através do conhecimento de Deus, através da presença de Deus, para que você possa enfrentar. Porque quando a gente enfrenta, você vê que não é tão difícil, que não é tão grave quanto a gente imaginava. Amém? Então que Deus te abençoe, você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor, que Deus te abençoe, que você possa saber vencer o medo, não se deixar paralisar pelo medo, porque Deus nos deu espírito de ousadia e não de temor. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, com essa lição e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.